A Rádio Empreendedora apresenta o programa Vamos Falar de Vendas. Apresentação Fábio Jastre. Olá, meu amigo, olá, minha amiga empreendedor, empreendedora que nos ouve aqui na radioempreendedora.com.br. Eu sou o Fábio Jastre e está no ar o programa Vamos Falar sobre Vendas. Quero iniciar aqui esse primeiro programa do ano de 2025, desejando a todos vocês um excelente ano, que você possa ter aí resultados extraordinários dentro do seu negócio, dentro daquilo que você oferece como produtos e serviços ao seu público. E por isso, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, você pode contar conosco aqui na Rádio Empreendedora e com toda a nossa programação. Estamos iniciando aqui o programa Vamos Falar sobre Vendas, o primeiro programa aqui do ano de 2025. Lembrando que esse programa ele aparece para você, né? Ele está ao ar aí para você toda segunda-feira às 7 horas da manhã, com reprises em horários programados. E no programa dessa semana eu quero trazer aqui um assunto muito importante para quem trabalha na área comercial, que é o levantamento de necessidades. O levantamento de necessidades é aquela fase da venda onde você que trabalha na área comercial, você vendedor, você vendedora, precisa descobrir exatamente o que o seu cliente quer. Precisa levantar essas necessidades para que você possa oferecer a melhor solução para o seu cliente, seja essa solução produtos, serviços ou ambos. E quando nós falamos em levantamento de necessidades, nós queremos chamar a atenção que essa é a fase em que o vendedor ele identifica todas as necessidades, todos os desafios e todos os objetivos do cliente. Nós temos observado que muitas vezes o vendedor só fala dele, o vendedor só fala do produto, o vendedor só fala da loja, só fala da empresa, só fala da história, mas não consegue se conectar com as reais necessidades, desafios e objetivos do cliente. E se você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, quiser aumentar a sua performance, você vai precisar ser um pouco mais habilidoso nessa fase, que é a fase onde você vai identificar necessidades, desafios e objetivos do cliente. Nesta fase, você precisa de uma investigação detalhada e coletar informações relevantes sobre a situação atual do cliente, ou seja, quais são os desafios que o cliente passa, quais são as oportunidades que o cliente já perdeu, como o cliente se enxerga atualmente, como ele quer se enxergar no futuro, para que, desta maneira, você possa conseguir oferecer o melhor produto ou o melhor serviço para esse cliente de forma personalizada. Dessa maneira, permite que você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, possa entender a fundo os problemas que o cliente está enfrentando e, principalmente, os resultados ou a experiência que o cliente busca. Se você conseguir entender que o levantamento de oportunidades é uma porta aberta para você vender muito mais e para você converter muito mais, tenho certeza absoluta que você vai tirar muito proveito do assunto que estamos trazendo nesta semana no programa Vamos Falar sobre Vendas. E existem algumas informações que você precisa descobrir do cliente, algumas informações do cliente que você precisa descobrir para que o seu levantamento de necessidades seja eficaz. Algumas dessas informações são: quais são
os desafios atuais que o cliente está enfrentando. Então, por exemplo, se você trabalha vendendo carros, por exemplo, qual é o desafio que ele enfrenta com o carro atual que ele tem e quais são os objetivos que ele quer com o novo carro? Se você trabalha, por exemplo, numa faculdade ou numa escola de cursos profissionalizantes, quais são os desafios atuais que ele tem e quais que ele espera superar no futuro? Também, um levantamento de necessidades envolve descobrir quais são os problemas ou situações específicas que o teu cliente está enfrentando por ainda não ter adquirido o seu produto ou o seu serviço. Se você conseguir descobrir quais são os problemas, desafios e situações específicas do seu cliente, será muito mais fácil, muito mais tranquilo você fazer uma apresentação eficaz quando você consegue levantar essas necessidades. A terceira informação no levantamento de necessidades é quais são os objetivos e metas do cliente. Quando você consegue conversar com o cliente, descobrir para que ele está precisando do seu serviço, por que ele está comprando o seu produto, por que ele prefere comprar na sua loja, no seu supermercado, né, na sua farmácia, se você trabalhar com varejo, você vai saber quais são os objetivos e metas do cliente. E também vai descobrir quais são as expectativas que ele tem em relação à solução do problema que ele enfrenta. Durante o levantamento de necessidades, você também precisará descobrir se o cliente ele tem alguma restrição orçamentária. O que significa isso? Provavelmente você está oferecendo um serviço para o seu cliente, um produto, mas você precisa saber se o cliente ele tem condições de fechar esse negócio com você, se ele tem condições orçamentárias, se aquilo que ele está comprando está dentro do planejamento orçamentário do cliente ou se ele pode angariar fundos de outras naturezas, talvez por empréstimo, talvez utilizando o cartão de crédito, talvez comprando junto com uma outra pessoa e assim por diante. Quando você consegue levantar esses dados antes de apresentar a solução final, fica muito mais fácil conduzir o seu cliente para o fechamento. Um outro aspecto importante no levantamento de necessidade é se o cliente ele pode comprar ou fechar o negócio contigo sozinho ou se ele precisa de algum outro decisor ou influenciador. Quer dizer, decisor é quando ele não pode, não tem capacidade financeira para fechar o negócio com você, ou até mesmo capacidade autoritária para fechar o negócio com você. Ele precisa do apoio do marido, da esposa, do pai, da mãe, do sócio e assim por diante. Ou alguma outra pessoa que possa influenciar na decisão final e você precisa descobrir quem é essa pessoa e você vai descobrir isso nessa fase que é o levantamento de necessidades. Outra informação importante é qual é o prazo que o cliente espera ou qual é o prazo que ele precisa para concluir esta etapa da vida ou este projeto da vida dele. Vamos colocar aqui um exemplo real. Vamos supor que você está oferecendo um produto que é, na verdade, um serviço, e esse serviço tem um prazo para iniciar daqui a 2 meses, e o cliente está buscando algo imediato. Se você conseguir levantar essa necessidade do cliente antes do fechamento, você vai poder ajustar o seu produto ou o seu serviço dentro da expectativa do cliente. Quer dizer, o cliente ele não quer receber o produto ou o serviço daqui a 2 ou 3 meses. Ele quer receber o produto ou o serviço imediatamente. Outra informação importante no levantamento de necessidade é se o cliente ele está buscando alternativas na concorrência, quer dizer, se ele está apenas fazendo pesquisa ou se ele está apenas fazendo alguns levantamentos para decidir. Se você conseguir detectar essa informação, quer dizer, se o cliente está apenas fazendo orçamentos, levantando orçamentos, fazendo propostas com outros concorrentes, você conseguirá ajustar o seu discurso de vendas dentro da expectativa do cliente. Uma outra informação importante no levantamento de necessidades é: o cliente tem alguma experiência
que ele passou na sua empresa ou com alguma outra empresa similar. Vamos citar aqui uns exemplos, né? Vamos supor que você trabalha numa loja de varejo, o cliente entrou ali na sua loja, ele está conversando com você, ele está na dúvida se ele compra ali ou não, se ele está só olhando. No levantamento de necessidades, você pode perguntar: o senhor já comprou esse produto ou esse serviço antes em algum outro lugar? E pode ser que o cliente diga: sim, eu comprava na loja XYZ, mas eu não estou gostando do atendimento, ou eles não entregaram no prazo, ou eles não cumpriram o que prometeram. Quer dizer, o cliente ele teve uma experiência negativa no passado com um produto ou serviço parecido ou equivalente ao que você está oferecendo, e essa experiência ainda está trazendo um sentimento negativo para o cliente. Se você conseguir extrair dele essas informações, você consegue ajustar o seu discurso durante essa fase de levantamento de necessidade. E não menos importante, se você estiver fazendo uma venda B2B, que é aquela venda que vai de uma empresa para outra empresa, você precisa descobrir ou levantar como funciona a cultura empresarial, como é que é o departamento de compras da empresa, como é que é o departamento de logística, como é que a empresa emite notas fiscais, ela prefere pagar com boleto, ela prefere pagar com nota fiscal futura, enfim. Quando você descobre qual é a cultura empresarial, fica muito mais fácil para você vender quando é no B2B, quando é venda de empresa para empresa. Bem, então, até o presente momento, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, você provavelmente já conseguiu perceber que se você consegue fazer um bom levantamento de necessidades, você consegue ampliar as informações de diálogo com o seu cliente e você consegue levar esse cliente muito mais rapidamente para um fechamento. Por quê? Porque você elimina as preocupações que o cliente tem quando ele está ali negociando com você e você traz a esse cliente muito mais confiança e segurança para continuar comprando ali na sua empresa, se for varejo, ou para fechar um contrato com você, se for ali uma prestação de serviços. Mas, dentro do levantamento de necessidades, existem ali alguns sinais claros de que a sua empresa pode estar passando por algum problema de levantamento de necessidade. Nós vamos trazer aqui para vocês pelo menos 10 sinais claros de problemas com o levantamento de necessidade que provavelmente você não está percebendo aí no seu negócio. O primeiro problema, e um dos mais preocupantes, e ele se aplica tanto no varejo, tanto no serviço quanto na indústria, é a baixa taxa de conversão. A taxa de conversão, na prática, é quantas pessoas entraram em contato comigo e quantas efetivamente compraram. Ora, na minha empresa de varejo eu descobri que por hora entram 50 pessoas por hora. Dou um exemplo simples, tá? Dessas 50 pessoas, somente 30 delas compram algum produto. 20 pessoas saem da minha loja sem comprar nada. Portanto, a sua taxa de conversão está em torno de 60%. Se na próxima hora ou na mesma hora, no dia seguinte, entrar 50 pessoas e em vez de 30 comprarem, só comprarem 20, significa que reduziu ou abaixou a sua taxa de conversão. Provavelmente aquele cliente não está sendo bem atendido, as pessoas não estão fazendo ali um atendimento à altura e não estão conseguindo levantar as principais necessidades do cliente. Um segundo problema é a dificuldade de você avançar no ciclo de vendas. Quer dizer, você está negociando um serviço com o cliente gostou, mas ele disse que vai pensar, ele disse que não vai fechar agora, que ele precisa conversar com outras pessoas, ele quer encerrar o ciclo de vendas. Por que ele quer encerrar o ciclo de vendas? Porque você não fez adequadamente o levantamento de necessidades. Você não descobriu os sonhos, as expectativas, as experiências, o que leva o cliente a querer comprar de você ou querer continuar comprando da sua empresa, o seu serviço ou o seu produto. O terceiro sinal claro de problema é
as objeções frequentes, quer dizer, as pessoas que entram em contato comigo, a maioria delas fala que o meu produto é muito caro. Ora, se a maioria está falando que o seu produto é muito caro, e esta é uma objeção frequente, fica claro para nós que a sua equipe comercial não está conseguindo levantar as reais necessidades desse cliente e, neste momento, ele está optando em não utilizar o dinheiro dele para comprar o seu produto, o seu serviço. Ele prefere nitidamente gastar o dinheiro em outro local ou com outra informação. O quarto problema, claro, no levantamento de oportunidade é a necessidade de você ajustar a sua proposta com constância. Eu vou dar um exemplo prático que acontece numa das empresas que eu ministro treinamentos, é uma empresa que presta um serviço da área de energia solar. Então a gente sempre fala para os vendedores, você coleta todas as informações possíveis, ou seja, levanta todas as necessidades possíveis para que a gente possa fazer um único orçamento final para o cliente. Agora, se toda vez eu vou lá, levo o orçamento, o cliente pede um ajuste, eu vou fornecer energia para mais uma pessoa, é porque eu vou colocar mais um ar-condicionado, mas eu esqueci de falar que eu vou colocar um motor na piscina, quer dizer, ficou claro para nós, toda vez que isso acontece, fica claro para nós que o levantamento de necessidades não foi bem feito, é preciso treinar esta etapa de venda. O quinto problema, o sinal claro de problema no levantamento de oportunidades, é quando o seu cliente não entende o que você está falando e ele te faz uma pergunta muito básica. Sabe que aquela situação onde você ficou lá conversando com o cliente durante 10 ou 15 minutos e de repente o seu cliente olha para você e fala assim, vocês vendem o que aqui mesmo? Ou ele olha para você e fala assim, entendi, mas a sua empresa é do que mesmo? Quer dizer, o cliente ele passou ali, você passou um tempo com esse cliente e ele está fazendo para você perguntas ainda básicas que ele já deveria ter tido essa resposta. O sexto problema é o feedback negativo quando o cliente recebe a proposta. Quer dizer, você argumentou, não fez as perguntas certas, não levantou as necessidades corretas, e quando você oferece a proposta, o cliente fala, não era isso que eu estava pensando. Vamos pegar um exemplo mais prático numa loja de varejo, uma loja de roupas ou uma loja de calçados. Você está ali conversando com o seu cliente e o cliente fala que veio buscar um sapato. Você não fez o levantamento de necessidades, quer dizer, você não perguntou para que ele queria aquele sapato, para que ele queria aquela roupa, qual era a situação ideal, no que ele se espelhava, como ele espera ficar, como ele espera se sentir, você não perguntou nada disso. A hora que o vendedor traz ali o sapato, traz ali a roupa, simplesmente não era aquilo que você esperava. Não sendo aquilo que o cliente esperava, pode ser que ele não queira continuar na loja. Então ele dá uma desculpa esfarrapada qualquer, diz ali, agradece, fala muito obrigado, sai da sua loja, vai ali no corredor do shopping, entra numa outra loja, e nessa outra loja o vendedor faz o levantamento de necessidades correto e consegue vender ali a roupa ou o sapato. Então tome cuidado, isso pode ser um problema muito grave, tá? O sétimo problema é o cliente ser surpreendido negativamente. Como assim, Fábio, surpreendido negativamente? Às vezes você pode trabalhar num ramo de atividade onde o produto pode subir de um dia para o outro, se é um produto baseado em dólar ou baseado em impostos. Às vezes você pode trabalhar num ramo de atividade onde o produto pode faltar. Outro dia eu estive numa padaria, muito chique, numa cidade litorânea, e que, por incrível que pareça, das 10 opções que tinha ali no cardápio, 3 eu não poderia escolher porque não tinha o produto, quer dizer, não havia um planejamento de estoque suficiente, mesmo sendo uma loja de alto padrão. Então isso surpreende o cliente negativamente, eu tive realmente vontade de ir embora. O oitavo problema, o sinal claro de problema no levantamento de oportunidade, é você não conhecer quem vai decidir e você apresentar toda a sua proposta para alguém que não tem o poder de decisão. O que acontece quando você apresenta a sua proposta para alguém que não tem o poder de decisão?
Provavelmente, quando essa pessoa for explicar por um superior dele, não vai ser do mesmo jeito que você falou. E era mais interessante, então, se você pudesse conversar com essa pessoa e falar assim, bem, quem toma a decisão é o seu chefe, que dia que nós podemos marcar uma reunião com você e com o seu líder, com você e com o seu gerente, com você ou com o seu chefe. O nono problema no levantamento de oportunidades é atrasos e cancelamentos. Isso se dá muito na parte de serviços, né? Então, às vezes, chega atrasado, vai atrasado, e o cliente começa a ficar impaciente. Então, se ele entende que tem muitos atrasos por parte da empresa, fica claro que o cliente ele vai buscar outro concorrente, ele vai buscar oportunidade em outro local. E o 10º e último sinal claro de problemas aí no levantamento de oportunidades é a falta de comprometimento. É quando o cliente diz assim para você, olha, eu gostei do seu serviço, gostei do que você faz, mas eu vou precisar pensar e eu volto numa outra hora. E você, vendedor, vendedora, de forma passiva, diz para ele, tudo bem. E não é assim que funciona. No levantamento de necessidades, você precisa dizer, senhor cliente, nosso atendimento é feito de forma estratégica, de forma gratuita e de forma personalizada. O senhor falou que precisa conversar com fulano de tal, que dia que o senhor vai conversar com essa pessoa? Posso entrar em contato com você logo após ou podemos marcar uma reunião juntos? Se você faz esse tipo de abordagem no levantamento de necessidades, certamente que vão aumentar muito as chances de você conseguir aumentar a sua taxa de conversão. Quer dizer, a taxa de clientes que entraram no seu estabelecimento e que efetivamente vão comprar o seu produto ou o seu serviço. Bem, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui na radioempreendedora.com.br, eu sou o Fábio Jastre e este é o programa Vamos Falar sobre Vendas. E no programa dessa semana nós estamos falando sobre um tópico muito importante no processo comercial, que é o tópico de levantamento de necessidades. Na primeira parte do programa, nós já abordamos aqui algumas áreas onde o levantamento de necessidades são importantes e por que nós devemos fazer esse levantamento de necessidades. Também abordamos aqui, na primeira parte do programa, quais são os sinais claros ou os problemas claros que podem acontecer quando você não tem aí um bom levantamento de necessidade. Agora nós queremos trazer para vocês aqui algumas dicas importantes para que vocês possam fazer aí um levantamento de necessidades mais completo, tá? Algumas dicas muito importantes, e se você quiser, você pode até anotar aí, você trazer para o seu cliente perguntas que faça o cliente falar, tá? Quanto mais o cliente falar, para que ele precisa do teu produto, para que ele precisa do teu serviço, mais fácil será de você finalizar com esse cliente, de você conseguir converter, né, esta apresentação em vendas. E eu trouxe aqui algumas perguntas interessantíssimas que você pode fazer para o seu cliente. Então imagina que você, vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Imagina que você está vendendo um curso ou uma especialização ou uma faculdade e assim por diante, né? Você pode perguntar para o cliente, baseado naquilo que nós já conversamos, eu estou vendo que você quer se especializar nesta informação. Aí você pergunta para o cliente, qual é a razão de você escolher esta especialização? Percebe que o cliente, nesse momento, ele vai contar o sonho dele, ele vai dizer especificamente porque ele está escolhendo, né, aquele tipo de curso, né, ou graduação, ou pós-graduação, ou curso técnico, e assim por diante, né? Uma outra pergunta que você pode falar para o teu cliente, na hora do levantamento de necessidades, é de maneira direta perguntar para ele, você está buscando oportunidades em outros concorrentes ou outros fornecedores ou você veio diretamente aqui comigo? Se ele disser que ele está buscando oportunidades em outros fornecedores, você pode diretamente perguntar,
qual é ou qual tem sido a experiência que você tem tido com outros fornecedores e o que você encontrou de diferencial dentro aqui da nossa empresa, dentro aqui, né, do nosso negócio, do nosso produto ou do nosso serviço. Outra pergunta que você pode fazer para o teu cliente é: o que você leva em consideração na hora de você comprar este produto ou adquirir esse serviço? Então, qual é o fator de compra principal que leva você a tomar essa decisão final? Uma outra pergunta: se você estiver vendendo um serviço e esse serviço é de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, seja lá de 5 anos, a pergunta principal que você faz para o seu cliente é: qual é o resultado que você espera ter adquirindo o nosso serviço daqui a 2 meses? Qual o resultado que você espera ter daqui a 6 meses? Vamos supor que você, nessa época do ano, no começo do ano, é muito comum, né? Você trabalha numa academia e você quer lotar a sua academia de novos alunos. E o cliente ali, ele está indeciso, ele não sabe, ele nunca fez academia, ele tem medo, ele está escolhendo qual academia ele vai fazer. E aí você pode perguntar de forma simples para o seu cliente: sendo nosso aluno aqui, qual é o resultado que você espera obter daqui a 6 meses? Você vai perceber que alguns clientes querem apenas qualidade de vida, outros clientes apenas precisam se exercitar, porque estão há muito tempo sem fazer isso. Tem cliente que vai querer emagrecer, tem cliente que vai querer ganhar massa magra, forte, músculo. Você vai perceber que alguns clientes simplesmente querem sair de casa e ter ali a companhia e ter uma vida um pouco mais saudável. Quando você faz essas perguntas durante o levantamento de necessidades, você pode ter certeza absoluta que o cliente vai se abrir contigo e vai ficar mais fácil. Nós estamos falando sobre academia, né? Vai ficar mais fácil para você fechar ali muito mais matrículas ali na sua academia. Estou falando de academia, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, mas observe que esse conteúdo, ele é útil para você, mesmo que você seja um pequeno prestador de serviço, mesmo que você faça produtos artesanalmente, venda esses produtos na rua, nas feiras ou através da internet. Esse tipo de levantamento de necessidades, ele é útil mesmo que você preste serviços autônomos, né? Às vezes você, por exemplo, toma conta de pessoas na casa delas, às vezes você lava carros ou lava painéis solares, nós falamos sobre isso agora há pouco, ou você, sei lá, dá aulas particulares de matemática, de inglês, de português ou de instrumentos musicais e assim por diante. Se seu objetivo é ter mais clientes, faça perguntas de levantamento de necessidade, que pode ter certeza que o seu cliente vai ficar mais confortável e vai trazer ali para você todas as suas dúvidas, vai ficar mais confiante em fechar com você, tá? Mais 2 perguntas que você pode fazer para o seu cliente, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Essa é uma pergunta bem interessante, né? É a primeira vez que você vem na nossa empresa? Ou você pode perguntar: o que está impedindo você de atingir os resultados que você espera? E aí que você vai entrar com o seu produto. Ó, aqui na nossa empresa, no nosso serviço, no nosso negócio, nós temos muitas pessoas que já foram impactadas ou que já se formaram, ou que já emagreceram, ou que já ficaram fortes, ou que já usaram os nossos produtos, ou que usam os nossos produtos, ou que frequentam, né, a nossa padaria, o nosso açougue, o nosso supermercado, e dessa maneira você vai conseguir trazer ali muito mais clientes para você fechar ali cada vez mais negócios. Bem, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa Vamos Falar sobre Vendas dessa semana, e eu tenho certeza que ficou claro para você que quanto melhor for o levantamento de necessidades que você fizer para o seu cliente, mais fácil vai ser para você vender. Uma dica final: se prepare muito, tenha uma escuta ativa, faça perguntas profundas e relevantes, identifique as necessidades dos seus clientes, adapte a sua comunicação à comunicação do cliente.
valorize o feedback, alinhe os objetivos, desenvolva relacionamentos, tenha empatia, tenha uma comunicação eficaz, seja adaptável e flexível, tenha paciência e persistência, tenha habilidade de negociação e, principalmente, tenha o seu foco no cliente. Dessa maneira, tenho certeza absoluta que você vai vender muito, mas muito mais. Eu sou o Fábio Jastre e esse foi o programa Vamos Falar sobre Vendas, diretamente aqui da Rádio Empreendedora.com.br. Você ouviu, na Rádio Empreendedora, o programa Vamos Falar de Vendas. Apresentação Fábio Jastre. Com o público cada vez mais informado e exigente, torna-se obrigatório falar de vendas. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, e reapresentação durante a programação. Atenção MEI. Conheça a empresa especializada exclusivamente no atendimento aos microempreendedores individuais, desde a abertura da empresa, auxiliando nos processos, até a sua regularização e consequente sucesso empresarial. Na MEI Brasil você terá toda a estrutura necessária para a sustentação do seu negócio e a firmeza como deve ser tratado. Siga o Instagram @MEI Brasil ou através do WhatsApp 22 9 96 21 35 55, repetindo 22 9 96 21 35 55. Atendemos em todo o Brasil. MEI Brasil, o microempreendedor individual em boas mãos.